Calagem, o que é isso? É a operação agrícola onde a gente altera o pH, o potencial hidrogeniônico do solo. Tem gente que diz correção do solo, mas na verdade não é uma correção, na verdade é uma alteração do pH, porque os solos no Brasil tendem a ser mais ácidos do que o que a gente precisa para as plantas cultivadas. Isso porque as plantas que a gente cultiva, na sua grande maioria, são exóticas. Aqui eu tenho alcachofra, cebola, hortelã, aqui eu vou colocar brássicas, aquelas plantas da família da couve, e todas elas vêm de zonas onde o solo é mais alcalino, regiões do Oriente Médio, regiões do Mediterrâneo, onde os solos têm uma taxa maior de cálcio e, portanto, tem menos hidrogênio livre e assim o pH fica mais alto. O que é esse pH? Tudo na natureza a gente consegue encaixar numa escala que vai do máximo ponto de acidez até o máximo ponto de alcalinidade. O ponto do meio é o ponto neutro. Quando a gente diz que o pH é neutro, o pH do sabão, o pH do shampoo é neutro, isso quer dizer que ele tem valor 7 ou muito aproximado de 7. Essa escala é uma escala exponencial, então 7,1, 7,2 é uma diferença muito grande. E o que a gente faz é tentar trazer os nossos solos para perto de um pH 5,8, 6, 6 e alguma coisa, se aproximando mais do 7, para ter essas plantas que a gente trouxe de outros lugares do planeta e que pedem um solo mais alcalino. As plantas são um resultado do ambiente, então as plantas brasileiras, elas gostam do pH mais ácido, as plantas de cerrado gostam, algumas até, de saturação de alumínio alta, porque a planta ela é um resultado do ambiente e no Brasil os solos são mais ácidos. Mas como a gente quer cultivar plantas de outro lugar, a gente faz essa alteração do pH e por isso que a gente fala corrigir o solo, mas na verdade a gente não está corrigindo só porque o solo não está errado. Nós é que queremos plantar coisas que não se adaptam muito bem a um pH ácido. O que é a calagem então? É essa aplicação do calcário no solo. A gente sempre precisa incorporar o calcário, ou seja, colocar ele e depois revolver o solo para que ele seja incorporado, para que ele faça parte do corpo do solo. Como é que a gente trabalha em agricultura orgânica? No máximo 3 toneladas de calcário por hectare. Na verdade, a doutora Ana Primavera, especialista em solos tropicais, ela sugere no máximo 2,4 toneladas por hectare, mesmo que a sua análise de solo dê um valor maior, porque as análises que a gente faz, na verdade, elas vêm com uma lógica de solos de outro lugar. Para os solos tropicais, a gente não pode pôr uma quantidade muito grande de calcário, porque isso altera negativamente a microbiota do solo e também começa a gerar compactação do solo. Hoje, o maior problema dentro do agronegócio é a compactação de solo, por causa do peso de máquinas, obviamente, circulando na lavoura, mas também por causa do uso excessivo de calcário. Qual que é a diferença na agricultura orgânica? A gente trabalha a favor da natureza, portanto nós temos que ter um solo vivo, porque é a microvida do solo que disponibiliza esses nutrientes, que atua nessa troca de cátions do solo para fazer a liberação de nutrientes. Normalmente na agronomia a gente estuda fertilidade de solo separado de microbiologia de solo. No entanto, isso não faz sentido nenhum, porque fertilidade de solo depende inteiramente da microbiologia do solo. Então, para a gente ter solo fértil, nós temos que ter solo vivo. Para a gente ter solo vivo, a gente não pode colocar cargas excessivas de calcário e, além disso, como eu disse, o calcário vai compactar o solo. Então aqui, 240 gramas a 300 gramas no máximo de calcário a gente vai colocar por metro quadrado e sempre a gente vai incorporar, ou seja, a gente vai misturar esse calcário no solo. É diferente de aplicação de composto, a compostagem laminar que a gente ensina a fazer, o balde maluco, onde a matéria orgânica ela fica em cima do solo. O calcário a gente tem que incorporar revolvendo o solo até pelo menos 15, 20 centímetros para que esse calcário passe a fazer parte do corpo do solo. Por que isso é importante? O calcário é uma partícula muito lenta no solo, muito imóvel. Um óxido de calcário ele vai se deslocar 1 centímetro por ano no solo. Então, se eu não ajudo esse calcário a fazer parte do corpo do solo, eu coloco esse calcário aqui e ele não vai chegar aqui ao longo de um ano. Então, eu preciso incorporar ele para ajudar na reação desse calcário no solo, para ajudar que eu consiga esse efeito de elevação do pH.
Quando a gente aplica um calcário comum ao solo, ele vai levar 6 meses para agir. Isso significa que você tem que ficar esperando para plantar? Não. Isso significa que ele vai agir em 6 meses. Então você vai aplicar o calcário, ele não vai ter uma ação imediata, dali 6 meses ele vai começar a agir e a gente vai construindo o solo assim ao longo do tempo. Essa medida dá aproximadamente 300 gramas de calcário e isso aqui eu aplico em 1 metro quadrado. Esse calcário comum vai levar esses 6 meses para reagir. Se eu quiser uma reação mais rápida, eu posso usar o calcário filler, que é esse aqui. O calcário filler, o que ele tem? Uma gramatura mais fina. Então, em mais ou menos 3 meses, ele começa a agir. Aqui a gente vai ter também na descrição do calcário a proporção de óxidos de cálcio e de óxidos de magnésio. Antes, os calcários eram classificados como calcíticos, dolomíticos e magnesianos. Hoje, normalmente, não se usa mais essa classificação nas pedreiras, mas a gente tem essas diferenças entre os calcários. Calcários que têm mais óxido de magnésio ou menos óxido de magnésio. O calcário calcítico ele vai ter até uns 5% de óxido de magnésio, o calcário magnesiano de 5 a 12%, o calcário dolomítico ele vai ter acima de 12% de magnésio, que é o caso desse calcário filler aqui que tem 16% de magnésio. Magnésio é o elemento do verde, é o elemento mais importante para que a gente tenha a fotossíntese no planeta, porque é o elemento que fica no centro da molécula da clorofila, que é a molécula capaz de fazer fotossíntese, ou seja, de captar a luz solar, fazer uma série de processos onde depois a planta vai produzir uma unidade de energia, o ATP, e com esse ATP ela vai fazer uma série de todas as outras atividades na realidade que ela precisa fazer para se desenvolver. Então o magnésio é um elemento central, por isso que ele é um dos macronutrientes essenciais. Não é só nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio e enxofre também são macronutrientes essenciais. E quando a gente faz a alteração do pH do solo com o calcário dolomítico, a gente tem também um aporte de magnésio no solo. E final das contas, qual é a diferença que vai fazer? Quando a gente eleva o pH ou abaixa o pH do solo, a gente vai ter nutrientes mais ou menos disponíveis. O fósforo, que é também fundamental para a planta, que faz parte dessa molécula ATP, adenosina trifosfato, que é essa molécula de energia na planta, ele fica indisponível em solos ácidos. Então, às vezes a pessoa fala assim, no solo do Brasil não tem fósforo. Não é que não tem fósforo, até tem fósforo, mas em função da acidez, ele fica indisponível para as plantas. Em função desse hidrogênio livre em maior quantidade, ele fica indisponível. Não que a gente não possa fazer aportes de fósforo também no solo, mas é importante, antes de tudo, duas coisas: corrigir o solo ou alterar o pH do solo com o calcário e também ativar a microvida do solo, porque é o solo vivo que vai ajudar, que vai fazer essas trocas, essas quebras de moléculas no solo para produzir a fertilidade. A fertilidade do solo está diretamente ligada com essa vida do solo. É isso que a calagem não exagera no calcário, mesmo que a tua análise de solo dê para você colocar uma quantidade maior que 3 toneladas de calcário no solo. Quando a gente trabalha com agricultura orgânica, a gente vai no máximo até 3 toneladas por hectare, 300 gramas por metro quadrado, e vai construindo esse solo de forma que ele mantenha a sua estrutura, ou seja, que ele não fique compactado e tenha espaço para ter água e ar, e com isso a gente também provê uma boa condição para a microvida do solo existir aqui, que é fundamental dentro da agricultura orgânica. Se você vai plantar orgânico, eu te garanto que você vai colher saúde, e uma das coisas que você vai ter que fazer vai ser a calagem, colocar esse cálcio no solo para elevar um pouco o pH, para que nutrientes que a planta precisa fiquem disponíveis nessa proporção até 3 toneladas por hectare, para não compactar e para não comprometer a microvida do solo, porque o solo vivo é a base da agricultura orgânica. Acompanhe a gente aqui para saber mais como produzir seu alimento, tudo sobre permacultura e como bem viver no campo. Até breve!